Boa noite, igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Queridos, hoje é aquele dia feliz que a gente tem a oportunidade para poder estar na casa do Senhor mais uma vez. Cada vez que eu entro, eu vou contando esses dias e fico grato a Deus, na esperança de que um dia tudo isso para por aqui, acaba por aqui, mas um dia nós estaremos lá na glória com o Senhor. E se você tem essa mesma felicidade, aproveita o momento agora. Se você ainda não disse, Jesus, eu te amo, Pai querido, Tu és bondoso, maravilhoso. Talvez no serviço ficou extravasado isso dentro de você, porque os colegas não iam entender. E você esperou por esse momento, contando nos dedos a hora para chegar. Solta isso. É a única coisa que pode alegrar o céu. Eu diria que se juntarmos todo o nosso poder aquisitivo, não vai alegrar a Deus o quanto você poder dizer para Ele, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te quero, Tu és maravilhoso, Tu és lindo. Aproveita o momento do culto. Tem muitas pessoas que até queriam estar aqui, mas não pode. Outros até podem, mas não querem. Mas eu e você temos a oportunidade nessa noite de poder fazer isso. Adorar a Deus sem reserva. Abrir o nosso coração. Poder dizer ao céu o quanto que é valioso para nós o sacrifício de seu Filho. E eu tenho certeza que à medida que a sua glória vai subindo, a glória de Deus vai descer nesse lugar aqui, viu, queridos? Seu coração vai ser impactado. Alguma coisa diferente vai acontecer. Uma alegria vai ser dobrada e você não vai esquecer amanhã esse momento que você passou nesse culto no dia de hoje. Viu? Abre o teu coração. Tem muitos que gostariam de... Olha, eu vou continuar no tema Buscando o Favor de Deus. É o tema escolhido pela Missão Live no decorrer de todo o ano. Então eu não vou sair do tema. Buscando o favor de Deus. Interessante que agora eu quero falar sobre um homem sem perspectiva de vida. Uma história de um homem que para ele parecia ser o final da linha. Um homem que, se não fosse a interferência direta de Deus, talvez eu não falaria dele nessa noite. O quadro dele era irreversível. Somente um Deus todo-poderoso para mudar a vida desse homem. Esse homem, com certeza, ele foi muito grato a Deus pelo favor que Deus fez para ele. E eu queria te perguntar se você tem em mente alguém parecido. Porque é bom lembrar que Deus pode fazer sempre alguma coisa, aquilo que nós não conseguimos fazer. É muito bom lembrar isso. Tem coisas que é só para Deus fazer, viu, queridos? Não adianta dinheiro, um grupo de pessoas, status, qualquer coisa assim. Tem coisas, é só mesmo para um Deus poderoso fazer. E se você tem em mente alguma dessas pessoas, seja parente, amigo, colega, vizinho, ou até mesmo você, ore comigo. Pai, nós levantamos a nossa voz para o céu. Agradecido nessa noite, ó Deus, pelo fato de poder estar na sua casa mais uma vez. Já somos gratos, ó Deus, pela tua presença e poder estar em grupo, um grupo diferenciado, que veio com o propósito de te adorar e te buscar nessa noite. Mas eu não poderia ser egoísta ao tanto, ó Deus, de ficar aqui, junto com meus irmãos, ó Deus, nesse desfrute, lembrando que numa hora dessa existe muitas pessoas a mercê do seu favor e da sua ajuda. Por isso, a minha oração nessa noite é que o Senhor possa atingir aonde os meus olhos não conseguem ver, ó Deus. E eu te peço, pelo teu Espírito que trabalhe junto a nós, que em becos e em favelas, ó Deus, em todos os lugares ermos e difícil, obscuro, que os seus olhos podem contemplar, chega agora, ó Deus. Chega com providência, nos hospitais, naquela mesa cirúrgica, ó Deus, naquele paciente que talvez
a única esperança é o Senhor, porque nem mesmo os médicos acreditam mais, mas o Senhor é poderoso para fazer. Pai, que nessa noite, em nome do Teu Filho Jesus, essa arma não se dispare, ó Deus, alguma coisa trave ali naquele momento exato, e que o Senhor possa controlar esse espírito de estrado, ó Deus, e desviar para um lugar seguro aquilo que parecia ser um acidente grave, mas as Tuas mãos poderosas e santas estão trabalhando agora em nome de Jesus. Pai, visita as fortalezas do lar, em todos os lugares aonde que nesse momento existe um homem, uma mulher, uma família, que Teu Espírito, ó Deus, que sonda e conhece, pode chegar com ajuda e providência. Em muitos casos que parece que não há mais jeito, mas o Senhor é poderoso para fazer. E eu te peço isso e muito mais, em nome de Jesus. Se você confirma comigo essa oração, aplauda Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Filemon, à altura do capítulo 1, e até o versículo 11. Filemon, à altura do capítulo 1 e versículo 11. Paulo, prisioneiro de Cristo. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador. 2. A irmã África, aparentemente a tua esposa, e Argapo, que tudo indica ser o seu filho, nosso companheiro de luta, a igreja que reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando de você, nas minhas orações, porque eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor para com todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz, no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para te mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo, apelo pelo seu favor de meu filho Onésio, a quem eu gerei enquanto eu estava preso. Ele antes era inútil para você, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. Glória a Deus. Querido, nós chamamos isso a carta da prisão, ou a carta do cativeiro. É assim que é denominado essas cartas escritas por Paulo quando estava em Roma, ali pela primeira vez. Posteriormente, ele foi preso pela segunda vez, e algumas outras cartas foram escritas, inclusive dela para Timóteo. Mas a carta da prisão. A carta da prisão são 4. São Éfeso, Filipenses, Colossenses e a carta de Filemon. Para quem conhece, sabe que Éfeso era aquela grande cidade, uma cidade pagã, aonde que a Bíblia nos mostra um grande avivamento naquele lugar. Eu queria ter tempo para poder falar para vocês o avivamento que houve nos dias de Éfeso através de Áquila e Priscila, e também o apóstolo Paulo e o grande Apolo, o pregador eloquente. A Bíblia fala, meus queridos, que houve tanta graça de Deus ao ponto deles reunirem todos os livros de magia negra naquele lugar e queimar ali, porque Paulo ousadamente pregava o evangelho eficaz e poderoso. Interessante, glória seja dada o nome de Jesus. Paulo ficou ali cerca de quase 3 anos. Ele fundou um ministério ali, como também até mesmo uma escola bíblica naquele lugar. Mas o que é interessante é que Éfeso era a grande cidade, uma grande metrópole naquele dia, cuja o povo vivia num tremendo paganismo. Quem já ouviu falar na grande Diana de Éfeso, os romanos,
e também Artemis para o grego. Era assim que eles chamavam eles naquele dia. Paulo viveu ali dias difíceis, dias de luta. E quando ele escreve a Éfeso, ele escreve encorajando Éfeso, porque sabia que Éfeso, mesmo ali, debaixo de toda aquela pressão, precisava lutar, precisava ter força e ter muita garra para vencer todos aqueles obstáculos. Era uma carta de encorajamento. E se você lembra bem, essa altura do capítulo 6, versículo 10, vai falar sobre a armadura de Deus. Ou seja, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, a espada do Espírito na mão, o escudo da fé e, por último, calçado o evangelho da paz. Era a armadura de um grande soldado de Deus naquele dia, que serve até os dias de hoje para nós. Lutar era o alvo de Éfeso ali naquele dia, lutando contra a carne, lutando contra o mundo e lutando contra as potestades infernais daquele lugar. Interessante que agora vem a carta de Filipenses. Filipenses é a carta de gratidão. Foi a igreja que mais agradeceu, ou seja, que mais contribuiu para o ministério de Paulo. Tanto é que se você ler depois, você vai ficar maravilhado de ver como que Paulo fala a respeito de Filipenses, agradecendo não só pelo lado espiritual, mas pela ajuda financeira que ele colhia para levar a outros que estavam necessitados. Também tem a carta aos Colossenses, Colossos, aonde possivelmente também a Bíblia fala que foi ali que Filemão converteu o Senhor através da pregação de Paulo. Colossos é a carta apologética, é a carta onde que Paulo instrui os irmãos a defender na fé, seja um termo apologético, defesa da fé. E a Bíblia vai falar que ali existia gnósticos e também falsos crentes que introduziam doutrinas diversas, inclusive uma que dividia que Cristo não tinha uma verdadeira parte de divindade, ou seja, ele não era santo. Por isso, Paulo, quando escreve a Colossenses, ele escreve abordando os irmãos para ficar atento sobre o que poderia acontecer ali, se caso eles continuassem ali a pregar. Mas agora nós encontramos a carta de Filemão. A carta de Filemão, ele intercede por um escravo seu, que trabalhou em sua fazenda, em sua casa, mas que se tornou fugitivo e ele conheceu agora junto à prisão que ele estava em Roma. E é bom falar nisso. Interessante que quando eu li isso hoje, pouco tempo que eu tive, o perfil de Filemão. Filemão era um crente fiel a Deus que tinha convertido através do apóstolo Paulo por ouvir as suas pregações. Provavelmente seria um gentil também, ou seja, alguém não judeu. Interessante que esse homem tornou-se um cooperador da obra de Deus, tanto ele como a sua esposa Áfia e também o seu filho Arquipo. Ou seja, Paulo faz menção de que eles eram uma família ligada ao evangelho naqueles dias. Filemão era um homem justo, bondoso, caridoso, amoroso. A Bíblia fala, o jeito que Paulo fala desse homem, dá até vontade de conhecer quem era esse homem. De tanto apego, de tanto carinho, junto ao corpo santo. Tanto é que Paulo, nos versículos que nós lemos, fala da alegria que Filemão transmitia os santos naquele dia. Amigo também. Filemão era uma pessoa amiga. Filemão tinha tudo que qualquer crente gostaria de ter. Inclusive um bom testemunho. Ele era tanto visto como também querido por todos naquele lugar ali. A Bíblia vai falar também que Filemão era rico, bastante rico, pastor Evandro, abastado de dinheiro. Ou seja, o problema não é ter dinheiro no bolso, nunca foi. Engana alguém, nunca foi o problema ter dinheiro no bolso. O problema começa quando o dinheiro entra no coração. Aí complica. No bolso, não. Se você não gosta, pode me dar, porque eu gosto muito, viu, queridos? Porque o problema não é dinheiro no bolso. O problema é quando ele toma prioridade no coração. E Paulo e Filemão era bem abastado, rico. E para finalizar,
Filemon tinha uma igreja na sua própria propriedade, na sua própria casa. Esse era o perfil de Filemon. Mas tudo isso não foi o suficiente para prender ali Onésimo naquele lugar. Eu não tenho muito conhecimento de Onésimo, como começou, se era escravo desde nascença, vivendo ali. Eu só sei que, dado o momento, esse homem foge. E quando ele foge, ele sai levando ainda algumas coisas que a Bíblia não diz o que é. Uns dizem que é joia, outros dizem que é alguma coisa valiosa, outros chegam a mencionar que é até dinheiro, mas a Bíblia não fala. Ou seja, prejuízo na vida de Filemon. Era assim. Quando eu li isso, eu fiquei pensando a ingratidão. A ingratidão. Por isso, essa carta é uma carta que eu gostaria que você gravasse isso, viu? É uma carta baseada no amor. É uma carta de perdão. As outras cartas explicamos. Essa carta tem o título, a carta do amor, a carta do perdão. Queridos, glória seja dada ao nome de Jesus. O perfil de Onésimo, pouco eu sei. Só sei que trabalhava na fazenda de Filemon e que, dado o momento, ele, então, se extrapola e foge. E aí eu lembrei de algumas coisas que a Bíblia fala. Um homem que tinha praticamente tudo, vivendo ali em um lugar onde que tinha um patrão amoroso, um patrão cristão, amigo de todos, que tinha o seu lugar, que tinha o seu destaque, tanto é que a história diz que foi o próprio Filemon que o batizou, chamando de Onésimo, que significa útil, muito útil, mas que agora ele vira as costas e resolve fazer isso. Isso não é de agora, isso já vem de muito tempo. Quem conhece o livro de Gênesis, autor do capítulo 3, sabe de um casal que tinha tudo também, muito mais do que nós. Esse casal, nenhum homem na face da terra, a não ser Jesus, provou o que esse casal provou. Conhecer de perto Deus face a face, a glória de Deus, a comunhão com Deus. A minha Bíblia me fala que Deus vinha visitar ele na virada do dia e conversava cara a cara com eles. Uma comunhão indescritível, uma comunhão imensurável que ele tinha com Deus. Dificilmente alguém consegue explicar o tanto que ele tinha comunhão com Deus. Mas, em determinado dia, Eva, entre um diálogo, ela começou a ouvir vozes que não podia ouvir. E naquelas vozes, alguém disse para ela da seguinte maneira: olha, pode comer, isso não tem problema, você nunca vai morrer. Não é assim que vai acontecer. Porque Deus sabe que no dia que você comer, os seus olhos se abrirão. Isso é forte, queridos. Os seus olhos se abrirão e você será como Deus. Uma mulher que tinha tudo, um casal que tinha tudo, todos os frutos que você puder pensar, até mesmo uma comunhão plena, direta com o Criador, ao ponto de Deus vir visitá-lo ali naquele lugar. Mas que agora, iludida, ele agora ouve essas vozes que não podia ouvir. Ser como Deus. Isso vinha até do dia de hoje. Infelizmente, isso atinge toda a humanidade. Esse semideus, querer parecer com Deus. Eu pergunto, o que faltava para aquele casal? Nada, mas ela acabou se deixando levar. Interessante que você já conhece o resultado, não é isso? Você já conhece também toda a história. Até os adolescentes, as crianças da nossa igreja sabem da história de Adão e Eva, né? O fruto não é a maçã, o fruto todos nós sabemos. Mas o resultado que mais dói dentro de nós é o seguinte: deu tudo errado. Deu tudo errado. Deu tudo errado. Não era nada daquilo. Não era nada daquilo que ela ouvia, aquelas propostas. Nada de ser como Deus. Porque ninguém é como Deus. Mas o espírito de querer alguma coisa a mais o fez cair na situação. Eu queria ter tempo para falar sobre esse casal, que eu acredito que nenhuma mulher sofreu tanto como ela. Hoje já conhecemos a morte de perto, né? Encontramos ela em cada esquina, em qualquer hora, mas Eva não. Ela conheceu pela primeira vez o que é uma separação, a morte. Foi muito doloroso. Mas Onésimo agora está na mesma situação. Nino,
Ele agora, eu imagino, junto à cerca que o separava de um lugar de amor, de um lugar de ternura, a um lugar imaginário que talvez vozes, no subconsciente dele, na mente dele, dizia, lá vai ser bem melhor, lá vai ser bem melhor. Esse lugar talvez o inquietou e fez dele, Nino, o seu ato de poder fugir. Quando eu li isso, eu pensei em algo que eu ouvi muito tempo atrás, de que a nossa vida é como uma casa. E dentro dessa casa existem muitos cômodos, assim como nós temos muitos sentimentos. Muitos sentimentos. E, às vezes, essa casa, existe um quarto chamado apreciação. Quando nós entramos dentro desse quarto, as paredes são bonitas, bem pintadas, decorativas, e ali nós ficamos naquela sensação de aconchego, muito gostoso, parecido, pastora Sinara, com o café que nós tivemos aqui naquele dia, sábado. Gente, maravilhoso, viu? Maravilhoso, muito bom, muito bom. Eu tirei umas 3 fotos para mostrar aos meus meninos, maravilhoso, me senti digno na reunião aqui, viu, queridos? Foi uma das poucas vezes que, como obreiro, como cooperador, me senti digno, assim, por ver alguém patrocinar uma coisa tão bonita, assim, para a gente. Viu, queridos? Todos que fizeram estão de parabéns. Mas interessante que ali tinha tudo. E as palavras são bonitas. Marcelo, as palavras ali são bonitas. Carinho, amor, fidelidade, compaixão, ternura, abraço, beijos. São tudo coisas lindas nesse quarto chamado apreciação. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro. As paredes são todas grifadas desse jeito. E é maravilhoso estar ali naquele quarto ali. Passar o tempo naquele quarto ali. Mas, para quem segue um pouco, o quarto à frente já é diferente. É depreciação, é o título do quarto. Lá, a pintura é rude, dura, brusca, grosseira. E lá se tem um tamanho muito maior das letras. E as letras lá são diferentes do outro quarto, são bem enormes e grandes, dizendo amargura, ódio, tristeza, melancolia, tudo que a gente puder imaginar, retaliação, invejas, ciúmes, porfia, e ali nós ficamos envolvidos, ou seja, quem entra dentro daquele quarto fica envolvido em ver todo aquele cenário ali. As paredes são negras e feias, e nós entramos por ali. Isso parece apenas uma ilustração, mas eu quero dizer que existe isso sim. O quarto que nós mesmos entramos e sentimos muito bem, porque tudo é alegria, tudo é prazeroso, tudo é bom, tudo é feliz, comunhão, união, mas tem hora que o nosso coração nos leva a um quarto de depreciação. Sabia que o maior número de divorciados está nesse quarto? Quanto mais tempo nós passamos nesse quarto, ou seja, que as pessoas passam nesse quarto, é a raiz de todo o problema aí fora. Eu já falei 2 vezes aqui, eu estou preocupado com o feminicídio no Brasil. Eu nunca vi coisa igual em toda a minha vida. Mas é por quê? Porque entra nesse quarto e começa a contemplar aquela parede do ódio, dos ciúmes, da inveja, da intriga, da ruindade, e aí o resultado vem. Números e mais números de casais que se divorciam, mortes, violência, briga, e muitas dessas coisas. E aí, o que se define é o seguinte: qual será a escolha? Ou fica no quarto da apreciação, ou ainda caminhamos para o quarto da depreciação. E eu quero dizer que quanto mais tempo a gente passa nesses quartos, mais contaminado a gente fica. Mais contaminado a gente fica. Se a gente passa um dia inteirinho dentro desse quarto da apreciação, pode ter certeza. O resultado é a briga no vizinho, é a briga no serviço, é uma falta de comunhão dentro da igreja, é uma irritação pessoal, porque passamos muito tempo nesse quarto. Eu imagino que Onésimo agora estava vivendo isso, um momento de insatisfação. Um momento de insatisfação. E ele via a cerca e pensava, do lado de lá vai ser muito melhor.
vai ser bem melhor do que tudo isso que eu tenho aqui. O que eu tenho aqui é muito pouco, lá vai ser bem melhor. E isso fez com que ele, então, atravessasse aquela cerca e foi-se embora. Ele foi iludido da mesma forma como Adão e Eva também foram iludidos naquele dia. A ilusão de um mundo vindouro, que, na verdade, é apenas uma fantasia. O lugar de amor, se você quiser, pode aplaudir. É aqui, a casa de Deus, queridos. Não existe outro lugar melhor. Não existe outro lugar melhor. Parece que o Salmo de número 84 fala que até as andorinhas encontrou lugar para si e para a sua família, a sua prole. Eu ainda não conheço. E olha que eu provei já de muita coisa, mas eu não conheço um lugar tão melhor, gostoso, como a casa do Pai. Viu, queridos? Mas, às vezes, a insatisfação, alguma coisa vem brotando dentro do nosso coração, um desacerto, uma desconectação, vem fazendo com que a gente comece a ver tudo diferente, de maneira diferente, e aí a coisa começa cada vez... Eu não sei o que Onésimo passou a sentir, mas, de repente, ele achou que aquilo ali não valia mais nada e foi-se embora. A Bíblia fala que ele foi embora, então. E como a Bíblia também fala que um abismo chama o outro, Onésimo agora sai errante ali, né? E eu tentei entender isso pelo Espírito, cada vez, não sei quantos anos ele ficou foragido, quanto tempo ele ficou foragido, mas eu imagino que toda a sua trajetória foi muito mal, até porque ele era um escravo, sem dinheiro, sem nome, sem procedência, sem valia, sem nada, e o que é por cima ainda, a sua consciência sabia que ele estava fazendo algum delito, alguma coisa errada, que era ter levado alguma coisa do seu senhor, chamado Filemon. Aí é uma culpa, existe uma culpa chamada objetiva. A culpa objetiva é aquela que quando você invade um sinal de trânsito e machuca alguém, logo vem a infração, você responde, aquela coisa toda e pronto. Mas existe uma culpa que é pior do que a objetiva, é chamada a culpa subjetiva. Essa culpa é aquela culpa que fica na cabeça, é a culpa da mente, é a culpa do remorso, é a culpa que a gente não esquece. Porque, às vezes, na batida, aquela coisa toda, tudo bem, mas quando a gente sabe que machucou alguém, que alguém foi ferido, mesmo dando assistência, mas aquilo nunca vai sair da nossa cabeça. Eu entendo que Onésimo nunca tinha calma por onde ele quer que ia, porque o seu subconsciente, a sua mente sabia, eu errei, eu fiz alguma coisa que não era certo de fazer, e seguia aquele caminho ali com a sua mente. E como um abismo chama o outro, resumindo, pronto. Onésimo, agora eu imagino, cai nas mãos da prisão, ou seja, preso, porque identificava rápido que ele era um escravo, sem ninguém, sem porte, sem valia, sem senhor, sem dinheiro e sem nada. Cai agora. E é nessa parte, querido, glória a Deus, já estou terminando. Quando o pastor Evandro levanta ali, é que eu sei que é para me parar, viu? Interessante, queridos, que agora, quando tudo parecia perdido, que não havia jeito. Eu queria ter tempo para falar o que é a vida de um escravo. Principalmente para nós, brasileiros, que conhecemos a escravatura, vindo dos cargueiros negreiros, vindo da África para o Brasil. E muitos de nós, as nossas raízes sofreram muito com isso, com muitos escravos que foram mortos, e quando chegavam aqui, a tortura, o sofrimento, a luta. Um escravo nunca tem vida tranquila, e agora, principalmente, roubando ainda, e fugir, e longe do seu senhor. A história diz que eles tinham o direito de bater o quanto quisesse naquele escravo, até mesmo chegar até a morte. Agora, eu imagino aquele homem agora sofrendo humilhação, espancamento, sujeito à morte futura, e sem ninguém, meu pastor Evandro, para que pudesse, então, recolher-o de volta. Final da linha, Alex. Final da linha. Ninguém podia resolver o problema daquele homem. Ninguém poderia resolver o problema daquele homem. Mas aí entra a bondade de Deus. Que Deus é diferente de nós. Não vê como eu vejo, não vê como os homens veem. Ele é diferente no todo. Não só pelos seus atributos,
mas também porque a Bíblia fala e completa tudo. Deus é mesmo amor. Glória seja dada ao nome de Jesus. Ele não vê como eu vejo, Ele não vê como o melhor homem do mundo vê, não, Deus é muito mais do que isso. E a trajetória de Onésimo agora, que parecia tudo perdido, está agora focado no olhar de Deus, conforme diz Isaías capítulo 55, que os meus caminhos não são mais altos do que os teus caminhos, e os meus pensamentos diferentes dos teus pensamentos. Aquele homem parecia agora que estava agora pronto a fechar o livro da sua vida, mas a direção de Deus, que conhece e que me conhece, que te conhece muito antes de você ser crente, de você estar na igreja, de você aceitar Jesus, que sabe toda a tua trajetória de vida. É maravilhoso, queridos, é maravilhoso. Vocês não me conhecem, não sabem por onde eu passei, mas Deus sabe, assim como Deus sabe por onde vocês passaram. E o estar aqui, por exemplo, não é uma mera coincidência por Deus, é plano. E a minha Bíblia me diz que os planos de Deus nunca podem ser frustrados, queridos. Os planos de Deus nunca podem ser frustrados. Não é você propriamente, primeiramente é Deus. É Ele que veio até a nós, desde o princípio. É Ele que veio até a nós. A minha Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que nos escolheu a nós, sabendo que eu e você era o que era bem antes, mas Ele, com um olhar bondoso, viu alguma coisa e o quis. E somos justificados por isso, recebemos o Espírito de adoção por isso, e somos justificados diante de Deus ao ponto de Paulo escrever que quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, sendo que foi Ele que o justificou? Por isso é prazeroso poder servir ao Senhor. Vamos fechar, queridos? Foi nessa hora que ele encontra agora o apóstolo Paulo, vivendo num contexto puramente diferente. Paulo era pregador do evangelho, fazia o bem, estava tudo certinho com ele, mas agora na mesma cadeia encontra com ele. E ali, a minha Bíblia faz entender, Bíblia interpretando Bíblia, que o apóstolo Paulo começa a falar do amor de Deus para ele. Ali, do jeito que a gente gosta de fazer, que quer fazer. Uma das coisas maravilhosas de um crente, se você ainda não provou isso, escuta isso, hein? Se você ainda não provou isso, está te faltando alguma coisa aqui na terra. Ganhar alguém para Jesus. Ganhar alguém para Jesus. Ter um filho na fé. Se você ainda não teve esse privilégio, comece a orar a Deus e falar, oh Deus, chega de dinheiro, chega de muito luxo, chega de muita coisa. Agora eu quero gerar filhos na fé. Agora eu quero ganhar alguém para Jesus. Eu não quero só eu, agora eu quero alguém. Deus vai colocar alguém no seu caminho. Quem crê nisso, diga amém, amém, queridos? Bendito é o nome de Jesus. E aí Paulo começa a falar do amor de Deus. Isso me lembra uma ilustração de um pastor, ali no comunismo, cortina vermelha, na Rússia, foi preso. E a história diz, então, que esse pastor, ele recebia donativos, ajuda, comida, tudo certinho para ele. Mas tinha um bandido de crime hediondo do lado dele. O que esse pastor fazia? Esse pastor pegava o alimento e dava para ele. Pegava as cobertas, tudo que a igreja mandava para ele, e dividia com ele. Porque ninguém queria saber daquele bandido. E isso ele ia fazendo dia após dia no seu cotidiano. A história diz que chegou num ponto que aquele bandido virou e começou a ter interesse por Jesus, até o ponto de fazer uma pergunta. Me explica uma coisa, quem é esse Jesus? Como é esse Jesus? E com quem se parece? Aquele pastor não podia apresentar mais ninguém, nem soldado, ninguém. Ele virou e bateu no peito e falou assim, Jesus, ele parece comigo. Ele parece comigo. Aí o preso falou assim, se ele parece com você, então eu quero aceitá-lo como o meu Salvador. A minha pergunta para mim, chave, você parece com Jesus? Você parece com Jesus? As suas atitudes, as minhas atitudes, ó, tem 3 apontando para mim, viu? É a mesma que Jesus? Somos discípulos de Jesus. Parecemos com Jesus? Ao ponto de virar para uma pessoa e falar assim, ele parece comigo. As atitudes dele é igual à minha.
O que ele faz é o que eu faço. Eu quero aceitar esse Jesus como meu Salvador. Paulo tinha esse caráter, esse perfil, e não demorou muito, Onésimo estava na graça agora. E eu imagino que o Evangelho agora muda, né? Porque o Evangelho é como um dínamo que explode dentro do coração do homem, que quando entra, meu Deus, e agora aquele homem é transformado dentro daquela cadeia ali. E Paulo agora, que eu queria entender como que conseguiu tudo isso, mas eu só sei que Paulo agora, ele intercede por ele a Filemon. Ainda tinha algumas coisas para ser resolvidas. Nino, tinha algumas pendências para chegar no lugar. E Paulo agora chegou e quis interceder por ele a Filemon, porque era um novo homem, nova criatura, nova pessoa agora. E Paulo faz o que nós acabamos de falar agora. Recebe-o, como se fosse eu mesmo, porque eu gerei aqui dentro da cadeia, é meu filho. Recebe como se fosse eu próprio ali. Deixa eu te contar, Paulo não usou a autoridade ministerial que ele tinha. Ele era um pastor e poderia falar com Filemon assim, recebe porque eu estou te pedindo, eu estou te mandando. Mas Paulo não fala isso nessa carta. O versículo que eu li diz assim, eu podia até te mandar, mas eu preferi ir pela base do amor. Eu preferi ir pela base do amor. Aonde o amor não consegue, querido, não adianta tentar outras coisas, não. Aonde o amor não conseguir resolver o problema, não adianta tentar outras coisas. Eles até dizem que, talvez, através da pancadaria, muitos, não acredito nisso, querido. O amor é uma linha única que tem o começo, meio e fim. E sem ele nós não conseguimos nada. É o que o apóstolo Paulo diz. Tudo que nós fizermos e não tiver uma dosagem de amor é bobagem. Olha, é como um instrumento que bate e faz barulho. A minha Bíblia fala que ainda que nós pegássemos a nossa oferta, o nosso dinheiro todo e dessemos, se não tivesse amor, nada disso não estaria. Ainda que dessemos o nosso corpo e fizéssemos tanto de coisa, se não tiver amor, nada adiantaria. Uma igreja precisa se revestir do caráter de amor, conhecer o amor ágape de Deus, para que possamos então entender que aí fora precisa de muita gente, apenas uma palavra de amor. Um abraço com amor, um conselho com amor, uma ajuda com amor. Paulo tratou dessa forma. Ele não disse assim, eu sou pastor, mano, nada disso. Ele foi com amor e foi amolecendo o coração, então, de Filemon, ao ponto, aleluias, ao ponto dele dizer assim, você sabe que você me deve, você sabe. Eu não sei o que Filemon devia para ele, mas, olha, eu quero que você entenda que se for preciso, eu até te pago pela vida de Onésimo. Eu até te pago pela vida de Onésimo. Eu queria que ele estivesse comigo, mas todavia eu preferi consultar você primeiro, porque agora ele é uma nova pessoa. Ele agora deixa de ser aquele ladrão, aquele bandido. Agora, ele é nosso irmão na fé. Ele agora vai fazer parte da família cristã. Ele agora vai ser um dos nossos. Ele não vai ser mais aquele Onésimo antigamente. E aí a Bíblia fala então da volta de Onésimo ali. Querido, Paulo queria até pagar pelo preço. Só para fechar. Todos nós somos Onésimo. Todos nós somos Onésimo. Um dia nós fizemos delito contra Deus. A Bíblia fala que estávamos irremediavelmente perdidos, sem Deus, sem paz e sem consolação. Não havia solução para nós. Nós estávamos num tremendo frustração de pecado. Mas aí, Paulo, que foi esse amigo de perto, que eu chamo de Paracleto, o amigo que se coloca do lado, ele agora se coloca em tão posição de tudo ao ponto de até mesmo pagar aquilo que Jesus fez um dia na cruz do Calvário. Colossenses 2, capítulo 14. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrário e removeu, pregando na cruz. Para a vergonha do diabo, coloca aí o 15.
e tendo despojado os poderes da autoridade, fez dele um espetáculo puro, triunfando sobre eles na cruz. Ele pagou. Assim como Paulo quis pagar também, se fosse preciso, ele pagou. Jesus Cristo pagou por mim e pagou por você. Viu, queridos? Se você ler o Salmo de número 49, o versículo 10, você vai ver também. Salmo de número 49 e o versículo 10. Pois todos podem ver que os sábios morrem como aparece o tolo e o insensato, e para os outros deixam os seus bens. Versículo 11. Seus túmulos serão moradas para sempre, e sua habitação de geração em geração, ainda que tenham os seus nomes na terra. Vê outro. O homem mesmo, que é muito importante, não se vive para sempre, é como os animais. E o 9, então? É aonde que diz o valor da tua alma. Volta o 9. Pois os resgates de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre. O resgate de uma vida não tem preço, e não há pagamento que o livre. É claro que isso aqui na época era um sentido de vida aqui na terra, mas tomando sentido espiritual. Oi, nada que eu e você fizéssemos pagaria a nossa dívida. Nada. Entenda isso. Nada que eu e você fizéssemos pagaria a nossa dívida junto com Deus. Nós estávamos igual a Onésimo, mesma coisa que Onésimo. Mas aí o Espírito Santo, numa figura de o apóstolo Paulo, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e nos trouxe de novo a habitação, aonde eu e você, por favor, pode falar, Abba Pai, Abba Pai. Pode voltar a casa, pode ter comunhão com os irmãos, e pode ter desfrute maravilhoso, que só é um crente que voltou, sabe o que é, porque agora, Onésimo, todas as vezes que eu lembro de Onésimo, eu imagino, que alegria, pastora Sinara, de poder agora trabalhar, seja com enxada, com a foice, capinando, cortando, pegando fruto, colhendo fruto. Eu não sei o que Onésimo fazia agora, depois que ele voltou, mas eu vejo uma alegria grande no coração de Onésimo, junto ao seu patrão e pai e amigo e pastor Filemon, dizendo, deixa comigo, eu quero fazer, eu quero trabalhar, eu quero estar pronto, eu quero ajudar. Eu quero fazer alguma coisa. Só tem esse sentimento aquele que um dia sabe, que um dia abandonou a casa do pai, mas que teve a oportunidade de poder estar numa igreja como essa. Bobagem pensar desse jeito. Aqui não é sempre uma estrutura física não, querido. Aqui é o reino de Deus, a casa de Deus, a casa do pai. Nosso lugar aqui, daqui é para o céu. Não pensa que isso aqui é apenas uma estrutura de 4 paredes, de homens bonitos, elegantes, que não tem nada a ver. Aqui é o reino de Deus, está aqui hoje. O Pai, o Filho e o Espírito Santo aqui nesse lugar. As coisas que estão pregadas aqui, que são faladas aqui, que são cantadas aqui, quando esses meninos sobem aqui no púlpito e começam a louvar a Deus, incende a alma da gente, mexe com a alma da gente, transforma a alma da gente, faz a gente se sentir bem, porque nenhum outro lugar tem o que tem dentro de um lugar como esse, a casa de Deus. Por isso aproveita enquanto tem tempo de fazer alguma coisa, e não sejamos como Onésimo, né? Vamos colocar de pé, que agora ele podia dizer, agora eu sou útil, antigamente não, antigamente parecia que eu não podia fazer nada, mas agora eu sou útil, e eu quero ser mais útil. Quem entendeu, diga amém, amém, glória a Deus, queridos. Pode aplaudir a Jesus por isso.